Quase 20 mortes foram registradas em 3 dias de confrontos entre policiais e traficantes em diferentes cidades da Bahia. Um levantamento aponta que o estado tem o maior número de homicídios em ações policiais do país. Salvador sempre foi uma das cidades mais icônicas do Brasil, conhecida mundialmente por suas praias paradisíacas e pelo carnaval vibrante que atrai milhões de turistas todos os anos. Durante muito tempo, essa imagem de festa e cultura dominou a percepção sobre a capital baiana. No entanto, a realidade hoje é bem diferente. A cidade enfrenta desafios cada vez maiores, com a criminalidade tomando espaço e afetando a vida de seus moradores. Mas o que aconteceu para que Salvador chegasse a esse ponto? Salvador já foi uma das cidades mais importantes do Brasil, uma verdadeira joia nos tempos coloniais e a primeira capital do país. Seu legado histórico e cultural sempre garantiu um lugar de destaque. Mas será que essa reputação ainda se mantém? Nos últimos anos, uma sequência de acontecimentos preocupantes tem manchado a imagem da capital baiana, deixando para trás toda a sua grandiosidade. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir situações chocantes que fazem muitos questionarem se Salvador ainda é a mesma cidade admirada por tantos. Não há como negar que Salvador é uma cidade repleta de riquezas históricas e culturais, mas para compreender a situação que enfrenta hoje, é essencial olhar para o passado. Fundada em 1549 por Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, Salvador nasceu como um dos pilares da colonização portuguesa, carregando consigo séculos de tradição e influência. Situada às margens da Baía de Todos os Santos, Salvador ocupava uma posição estratégica que a transformou em um dos centros mais importantes do Brasil colonial. A cidade prosperou como um polo comercial, político e religioso, sendo um verdadeiro ponto de conexão para o país. Mesmo após perder o título de capital para o Rio de Janeiro, sua relevância permaneceu forte. E durante a luta pela independência, Salvador se destacou mais uma vez, tornando-se um dos principais palcos da batalha pela emancipação do Brasil em relação a Portugal. Já na República, Salvador continuou a ser um importante centro econômico e cultural. Mas, a bem da verdade, doa quem doer, é que a capital baiana sobrevive das glórias do passado, pois seu presente é terrível e para o futuro não se enxerga esperança. Não digo isso por acaso, os números falam por si e deixam claro um cenário preocupante. Os dados não mentem. Do IBGE à Polícia Militar, há um consenso. Salvador enfrenta um de seus momentos mais difíceis. Talvez você se lembre das aulas de geografia, quando aprendemos sobre o êxodo rural, aquele fenômeno em que milhares de pessoas deixaram o campo na esperança de uma vida melhor nas cidades. Pois bem, esse movimento teve um impacto profundo na capital baiana, e as consequências ainda são sentidas até hoje. Por muito tempo, as pessoas se mudaram para as capitais em busca de melhores oportunidades, motivadas principalmente por razões econômicas e sociais. No entanto, essa realidade começou a mudar após 2020. O movimento que antes era de chegada agora está se invertendo, com muitas pessoas optando por deixar as grandes cidades. Ainda assim, esses centros urbanos continuam oferecendo uma estrutura mais completa, com acesso à educação, saúde, transporte, lazer e cultura. As capitais, como Salvador, costumam ser os principais polos econômicos dos estados, reunindo os setores mais importantes para a geração de riqueza. Isso geralmente resulta em mais oportunidades de emprego, com salários mais atrativos e condições de trabalho superiores, ou ao menos mais vantajosas do que em outras regiões. Cada vez mais as pessoas estão trocando as capitais por cidades vizinhas ou do interior, em busca de uma vida com mais qualidade e tranquilidade. Salvador, infelizmente, é uma cidade marcada pela violência hoje em dia. Não é difícil entender. Então, por que tantas pessoas estão deixando a cidade? Como apontam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Os dados mais recentes do Censo 2022 revelam que Salvador perdeu mais de 250 mil habitantes nos últimos 10 anos. Especialistas apontam o aumento da migração para cidades vizinhas e a queda no número de nascimentos como as principais razões para essa diminuição. Mariana Viveiros, coordenadora nacional do Censo do IBGE, afirma que essa redução populacional está diretamente ligada ao movimento de pessoas que estão se mudando para as cidades ao redor, exatamente como mencionei antes. As capitais, que antes eram os centros de atração, agora não parecem tão convidativas.
enquanto as cidades vizinhas ganham espaço entre aqueles que buscam uma vida mais tranquila. Vamos analisar os números dessa queda populacional em Salvador. Em 2022, a cidade experimentou uma redução de quase 10%, perdendo mais de 200 mil habitantes, enquanto, de maneira geral, a população brasileira não diminuiu. Com o crescimento das cidades ao redor, a impressão que se tem é que a migração não é mais apenas para fora do estado, mas também do centro urbano para o interior. Entre todas as capitais do Brasil, Salvador foi a que registrou a maior queda populacional. Das 27 capitais brasileiras, apenas 9 registraram queda no número de habitantes, e Salvador ocupa a liderança nesse triste cenário. O IBGE aponta que algumas cidades vizinhas, como Camaçari, estão atraindo os antigos moradores da capital baiana. Um polo industrial localizado a cerca de 50 quilômetros de Salvador viu sua população crescer, enquanto a cidade vizinha enfrenta uma queda populacional. Camaçari teve um crescimento impressionante, passando de 242 mil para 320 mil habitantes, em pouco mais de uma década, se tornando assim a quarta cidade mais populosa do estado. No entanto, apesar desse avanço, a cidade não está imune à crescente onda de violência que tem atingido toda a região metropolitana de Salvador. E é justamente esse problema central que vou explorar com mais detalhes ao longo deste vídeo. Lauro de Freitas, outra cidade na região metropolitana de Salvador, também viu um aumento em sua população, subindo de 163 mil habitantes em 2010 para 217 mil atualmente. A explicação para esse crescimento é bastante simples. Muitas pessoas estão migrando em busca de uma vida melhor. É um desejo comum a todos nós, seja eu, você ou até mesmo seu vizinho, a busca por uma vida melhor. Além disso, a queda na taxa de natalidade também é apontada como um dos fatores que ajudaram a explicar os números preocupantes de Salvador no censo. Em 2021, a cidade registrou o menor número de nascimentos em 46 anos. Naquele ano, Salvador registrou 28.545 nascimentos, o que representa uma queda de 4% em relação a 2020. O IBGE aponta que, embora seja cedo para conclusões definitivas, a crise de 2020, que forçou muitas pessoas a trabalhar de casa, pode ter influenciado esse fenômeno. Sem a necessidade de estar nas grandes capitais para trabalhar, as pessoas têm menos motivos para continuar vivendo nas cidades mais movimentadas. Esse fenômeno traz uma consequência econômica significativa para a queda populacional e afeta consideravelmente os municípios brasileiros. Isso ocorre porque há o Fundo de Participação dos Municípios, e cidades que enfrentam perda de população, como Salvador, tendem a receber menos recursos desse fundo. Essa redução pode dificultar ainda mais a situação financeira das administrações municipais. Atualmente, Salvador enfrenta desafios ainda mais graves. A cidade está sendo dominada pela violência e sua população se vê cada vez mais desamparada. Em 2006, Jacques Wagner foi eleito governador da Bahia e em 2010 conseguiu a reeleição. Em 2014, Rui Costa, seu sucessor indicado, assumiu o cargo e foi reeleito em 2018. Na eleição de 2022, Jerônimo Rodrigues, escolhido por Rui Costa, foi eleito governador da Bahia. Isso mostra o grande poder de influência do governador atual na escolha de seu sucessor. Desde 2006, sucessivamente o estado tem sido comandado pelo mesmo partido. São 17 anos dominando o poder. Mas qual o problema com esse domínio? Seria normal acreditar que, se um partido e seus indicados permanecem tanto tempo no poder, é porque estão fazendo um bom trabalho, certo? Infelizmente, como você provavelmente já suspeitou, esse não é o caso de Salvador. A gestão estadual no que diz respeito à violência é uma verdadeira tragédia, sem dúvidas. Os números falam por si. Em 2022, o estado registrou 66,4 assassinatos violentos a cada 100 mil habitantes, superando a média nacional de 24,5 naquele ano. Em termos absolutos, mais de 5 mil pessoas foram vítimas de violência intencional no estado. Esse número é significativamente maior do que o registrado em São Paulo e no Rio de Janeiro, cidades conhecidas por seus altos índices de criminalidade. Santo Antônio de Jesus, uma das cidades baianas, é a mais afetada, com a taxa alarmante de 94,1 mortes intencionais por 100 mil habitantes, a mais alta do estado e do país em 2022. A situação é tão grave que nem as escolas estão seguras. Em 2021, 128 diretores de escolas relataram a interrupção das aulas devido a tiroteios ou balas perdidas. Há, no entanto, um índice em que a Bahia não ocupa a liderança, mas certamente gostaria de estar no topo.
O estado possui 88 presos para cada 100 mil habitantes, a menor taxa do país. Você acredita que um aumento no número de encarceramentos reduziria a criminalidade na Bahia? Já vimos exemplos, como o de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, onde uma estratégia de prisões em massa e combate intenso à criminalidade trouxe resultados positivos. Se tiver interesse, há um mini documentário completo sobre esse tema no meu canal. Mas no caso de Salvador, na Bahia, só o tempo e a prática vão nos mostrar os efeitos reais. O grande desafio é, de fato, fazer isso acontecer. A violência que atinge a Bahia e sua capital é algo realmente assustador. É um cenário de terror imposto por criminosos, muitas vezes ligados a facções que dominam o tráfico na região e que buscam ampliar seu controle e influência de maneira ilegal. Eles buscam estabelecer um estado paralelo, onde o crime dita as regras. Esse clima de medo alterou por completo o cotidiano de Salvador. Em alguns momentos, aulas foram até suspensas em escolas e universidades por causa dos tiroteios constantes. Comércios e serviços essenciais acabam sendo forçados a fechar durante os toques de recolher. Muitas vezes, os confrontos envolvem apenas criminosos, mas mais recentemente, a polícia também tem agido para tentar restaurar a ordem. Isso, é claro, acaba intensificando os conflitos, o que é um efeito colateral difícil, mas infelizmente necessário. A polícia tem agido, mas ainda não é o suficiente para controlar a situação. Isso leva o povo a se perguntar: o que o governador Jerônimo Rodrigues está fazendo para mudar esse cenário? Uma das tentativas de restaurar a paz, ou ao menos criar uma sensação de segurança, é um convênio entre o governo da Bahia e a Polícia Federal. A parceria foca no uso de inteligência para enfraquecer o poder das gangues que dominam a região. Recentemente, Jerônimo Rodrigues afirmou que a Bahia enfrentava apenas um problema: a comunicação. Segundo ele, era inaceitável que todos os dias os noticiários mostrassem casos de massacres, como se o estado fosse o pior em termos de segurança pública. De fato, é um absurdo que a mídia destaque a crise de segurança em um estado que enfrenta uma grave crise de segurança. A atuação da Polícia Militar da Bahia tem sido marcada por uma alta letalidade. Segundo dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado lidera o ranking de mortes causadas por policiais no Brasil. Somente em 2023, o estado registrou 1.699 óbitos. Uma em cada 4 mortes decorrentes de ação policial no Brasil ocorreram no estado. As forças policiais afirmam que a maior parte das vítimas eram membros de facções ou suspeitos de outros crimes. A Anistia Internacional no Brasil, por sua vez, pediu a suspensão das operações policiais no estado, argumentando que o enfrentamento ao crime organizado não deve ser uma justificativa para a violência letal. E você, o que pensa sobre isso? Pessoalmente, acredito que o combate ao crime organizado exige medidas firmes, mesmo que isso seja uma perspectiva difícil para muitos de aceitar. Em 2024, foram registradas 27 das chamadas chacinas, resultando na morte de 92 civis. Entre essas vítimas, com certeza havia estudantes, trabalhadores e pais de família. Essas pessoas foram deixadas para trás, vítimas da falha grave e persistente do Estado, que por anos não conseguiu controlar o crime devido a políticas públicas ineficazes e fracas. Diante de toda essa situação, sabemos que a ação da Polícia Militar sozinha não é o suficiente. Embora a corporação desempenhe um papel essencial no combate ao crime, é necessário que outras forças de segurança, incluindo as federais, também atuem. O governo federal, por sua vez, afirma que fará sua parte para combater a violência na Bahia. O ministro da Justiça, Flávio Dino, até tentou conter o aumento descontrolado da violência no estado, destinando 134 milhões de reais para a segurança pública. De acordo com Dino, esse valor será usado para manutenção, compra de viaturas, equipamentos de inteligência e armas não letais. Mas você acredita que essa quantia, voltada para armas não letais, será suficiente para enfrentar o crime organizado, que está fortemente armado? O Ministério da Justiça também está tentando encontrar alternativas jurídicas para que as Forças Armadas possam atuar na segurança pública da Bahia. Enquanto o governo corre contra o tempo em busca de soluções, depois de tantos anos de gestão sem resultados efetivos, a população segue sofrendo. O povo de Salvador, que já foi uma cidade cheia de alegria e vida, perde a esperança. Uma cidade que um dia foi símbolo da cultura e da história do Brasil, agora se vê afligida, marcada por uma decadência que reflete o estado geral de um país abandonado. Agora, quer saber como um governo que teve uma arrecadação recorde não conseguiu deixar as contas no azul? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!